Enneagrama estar aqui com alguns vídeos sobre o que é o Enneagrama, como podemos usá-lo na nossa vida, descobrir o nosso tipo, que nada mais é do que o conjunto das nossas características de personalidade, e fazer um caminho de crescimento em que percebemos que o nosso tipo é a primeira máscara que nós colocamos até aos 5 anos, é a formação da personalidade, e a partir daí podemos começar a trabalhar ativamente para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o que eu chamo de desenvolvimento humano, e começar a perceber qual é a nossa essência por trás da personalidade e quais são os passos que eu posso dar para começar a viver mais o meu propósito e viver mais a minha essência. Espero que gostem, continuem a ver os vídeos. Imagine uma casa redonda, com 9 quartos de janelas voltadas para fora. Em cada quarto mora uma pessoa que, através da janela do seu quarto, vê a paisagem ao redor da casa. A paisagem que rodeia a casa é única e forma um todo em si mesma, mas cada pessoa vê apenas um pedaço dessa paisagem, conforme o ângulo que a sua janela lhe permite ver. Para ter uma visão completa da paisagem, a pessoa precisaria passar por todos os quartos e olhar de todas as janelas. Na realidade, cada pessoa vive no seu próprio quarto, embora, de vez em quando, visite outros quartos. Geralmente, quando a pessoa está bem e atravessa uma boa fase na sua vida, passa mais tempo num outro quarto, de onde vê detalhes mais bonitos e ensolarados da paisagem. E, nas fases menos boas, ou quando não está bem, ela refugia-se num outro quarto, cuja janela mostra uma paisagem mais triste e sombria. À medida que a pessoa vai amadurecendo, passará a viver mais tempo no quarto das janelas ensolaradas, que, embora não sendo o seu quarto de infância, agora lhe dá a sensação agradável de estar em casa. Cada quarto tem a cara da pessoa que nele habita. Foi ali que se criou e cresceu. Por onde andou, carregando nas costas aquele quarto. Cada um olha para a realidade com os olhos que tem e a interpreta a partir de onde tem os pés. No entanto, cada pessoa não está condenada a morar eternamente nesse quarto. Há sempre caminhos que nos chamam a sair do quarto e a percorrer o labirinto de portas e corredores até conseguir o livre trânsito para os vários quartos. Se subirmos a escada que se ergue no centro da casa, vamos poder olhar para a paisagem como um todo, à medida que ela se eleva à sua vista. A utopia da casa redonda é esse: poder andar de quarto em quarto e ver a paisagem de todos os ângulos e ir subindo a escada central para ter a visão do todo. Não é fácil percorrer os labirintos da casa redonda. Há riscos, medos, inseguranças e sempre pesa o retorno ao conforto do espaço que nos é familiar. Além disso, habituámo-nos a fugir para determinado espaço, quando não nos sentimos bem, como se se tratasse de um refúgio, embora esse quarto destrua a pessoa. A chave do quarto está sempre do lado de dentro. Às vezes, a porta até fica emperrada de ter ficado tanto tempo fechada. Por vezes, até batem à porta para acordar quem lá está dentro. Essa porta nunca pode ser aberta pelo lado de fora. Entrando na Casa Redonda. Quando se entra na Casa Redonda, percebemos logo que ela está dividida em 3 setores. Um dos setores é a ala do coração. Este é o setor mais afetivo da casa, cheio de calor e acolhimento, amabilidades e manifestações emocionais. Embora haja um inquilino que ande meio aliado desse tipo de coisas, pois preocupa-se mais com outras. Das 3 janelas deste setor, vê-se a paisagem das relações interpessoais, dos sentimentos e das emoções. Os moradores deste quarto levam muito a sério o que os outros pensam deles. Imagem para eles é muito importante. Por isso, cuidam muito bem da fachada externa dos seus quartos. Têm vontade de sair, saltando pela janela e abraçando a paisagem. Outro setor é a ala da cabeça. Este é o setor mais tranquilo e sereno da casa, cujo silêncio apenas é quebrado por um inquilino barulhento. Das janelas dos 3 quartos deste setor, vê-se a paisagem dos dados e das informações, dos sistemas e dos mecanismos que regem a paisagem. Na verdade, este setor mais parece um posto avançado de observação. Os moradores destes quartos vivem olhando para fora.
mas não se querem misturar com a paisagem, nem pisar o chão da realidade que os circunda. Preferem ficar ali, nos seus quartos, observando e analisando. Têm algum receio da realidade, sentem-se pequenos diante dela, pois frequentemente esta parece-lhes carregada de fantasmas dançando no horizonte. Por isso, refugiam-se e ficam observando. Outra coisa interessante é que existe uma separação entre os 3 setores da casa. Todas as pessoas têm determinados preconceitos em relação a uma das alas. Raramente a pessoa entra nessa ala pela qual sente rejeição. A outra ala, aquela que sobrou além da sua e de que rejeitou, é visitada de vez em quando as coisas não estão a correr bem. O terceiro setor é a ala do ventre. Este é o setor mais agressivo e barulhento da casa. Ouvem-se com frequência explosões por ali, embora isso não incomode um dos inquilinos, que consegue dormir tranquilamente o tempo todo. Das janelas dos 3 quartos, que ficam neste setor, vê-se uma paisagem de lutas e conflitos, onde cresce a natureza bruta e espontânea, com todo o vigor e conflito das suas forças mais impulsivas e dinâmicas. Neste cenário, passam-se lutas e jogos de poder, tensões e campeonatos de braço de ferro. Os moradores destes quartos gostam do que veem e gostam também de interferir na realidade, atirando pedras ou plantando jardins ou destruindo plantações, pois não se adaptam à paisagem e querem transformá-la ao seu gosto, e a sua maior capacidade revela-se na ação, no fazer. Frequentemente os vidros dos seus quartos são partidos e estilhaçados, ficam espalhados pela casa. Há um pormenor interessante na estrutura desta casa que merece atenção. O quarto do meio tem uma particularidade. O vidro da janela é um espelho e, por isso, o que o morador vê quando olha pela janela, na verdade, é uma ilusão de ótica. Não se vê a paisagem do seu setor, mas acaba vendo, refletida no espelho, a paisagem de um outro setor. Vamos então entrar nos quartos da Casa Redonda. Cada quarto da Casa Redonda é bem diferente, embora todos façam parte da mesma casa. Nem parecem da mesma casa, se os virmos isoladamente. Há semelhanças entre eles, claro, mas as diferenças são grandes, sobretudo quando se olha para dentro de cada quarto. Comecemos pelo setor do coração, entrando no quarto que tem na porta ao número 2. O quarto é acolhedor, embora desarrumado. O ambiente é quente. Há muitos telefones no quarto e tocam a toda a hora, como se estivéssemos num quartel de bombeiros, onde chegam continuamente pedidos de socorro. Mais tarde, acabamos por perceber porquê, quando avistamos pendurados por cima da janela, no lado de fora, uma enorme placa iluminada dizendo: ajuda-se! A pessoa que vive neste quarto vive correndo de um lado para o outro, atendendo o telefone e dando conselhos e dicas quentes como receitas de bolo na hora exata. Há muitos recados pendurados na parede, lembrando de pedidos de ajuda já prestados, evidentemente. Há muitas receitas e amostras grátis de remédios espalhados pela mesa. E um montão de cartas expressando gratidão eterna de milhares de pessoas pelas ajudas recebidas. Alguma coisa semelhante com uma sala onde se expõem símbolos de gratidão pelas graças alcançadas. Tudo isto está em destaque, como se fosse um oratório particular. A janela do quarto está sempre aberta. Não tem vidros. Mas as pessoas que chegam são sempre atendidas do lado de fora da janela. Poucas têm o privilégio de serem recebidas no quarto. Há sempre filas imensas na janela deste quarto. Parece um pai ou uma mãe natal, bonzinho e sorridente, pelo menos aparentemente, alegrando todos, pelo menos por um momento. Vamos agora para o quarto que tem o número 4. Já entrou numa tenda esotérica? Então prepare-se. O quarto está à meia luz. Há velas de várias cores e formatos espalhadas por todos os centros e cheiros de essências exóticas subindo no ar. O ar é condicionado, mais para o quente, como um ambiente todo ele quente e confortável, de gosto fino e de estética incontestável. Há um toque elitista na decoração, embora à primeira impressão seja de simplicidade. A pessoa que mora neste quarto
e nenhuma outra na realidade mora tanto como ela no seu quarto, está sentada, de costas para a janela, compenetrada a olhar para o seu umbigo. Há dias em que acontecem festas animadas neste quarto, mas na maior parte dos dias só se ouvem, saindo dele, melodias, desencantamentos e marchas fúnebres e sons exóticos. Há harmonia e estética nas formas e nas cores. E tudo foi rigorosamente planeado e antecipadamente vivido. Cuidado para não encostar ou tocar distraidamente em alguma coisa. Tudo exige muita sensibilidade, pois se tocar em alguma pequena coisa, tudo poderá desmoronar. São peças delicadas. Muitas recordações de acidentes e fotografias carregadas de nostalgia, mas há também pinturas futuristas que nasceram de sonhos acordados, que eram fantasias onde o personagem central passava por herói e era sempre o morador deste quarto. É bom não perturbar a harmonia e a compenetração deste morador. Mas antes de sair do seu quarto, diga que adorou. Ele ficará contente com isso. Voltemos agora um pouco atrás e entremos no quarto do número 3. Embora seja na mesma aula, não se parece nada com os anteriores. Não apresenta aquele ambiente quente que os outros deram à chegada. É um quarto moderno, de extrema boa aparência, cheio de troféus, títulos e diplomas, embora alguns sejam cópias falsificadas. Muitas máquinas modernas, aparelhos de ginástica. Uma enorme prancha ocupa o centro da sala e nela há vários projetos em andamento, como se tratasse de um gabinete de arquitetura. Há muitos funcionários tarefeiros trabalhando neste quarto, mas o morador mesmo é raro vê-lo por aqui. Há fotos dele por todo o lado, e todas legendadas falando de grandes êxitos. O ar-condicionado é regulável, ao gosto de cada visitante, e as cores da parede mudam frequentemente, ao sabor da onda do momento. Como se lembram, na janela há um espelho, em vez de vidro transparente, e nesse enorme espelho vê-se uma outra paisagem, aquela que rodeia o setor do ventre, onde a ação corre a mil, e facilmente poderá ver que lá no meio do emaranhado de múltiplas ações, lá está o inquilino deste quarto, com o megafone na mão, comandando as estratégias. Passemos agora ao setor da cabeça, começando por bater na porta do quarto com o número 5. Bom, depois de termos batido 3 vezes, não se ouve ninguém. Como de costume, o morador não está para receber visitas. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de lá entrar um dia, mas quem entrou fala que o quarto tem um ambiente austero, está cheio de compartimentos, de computadores que armazenam montanhas de informação e cadernos amarelos pelo tempo, onde se guardam anotações minuciosas sobre curiosidades excêntricas. Dizem que há no quarto um armário enorme que serve de despensa, cheio de previsões, com prazo de validade vencido. Dizem que não há sinais de luxo ou conforto. Há quem especule que o morador deste quarto estranho guarde milhões debaixo do colchão. Dizem que há montes de livros devorados e gastos, vários óculos com lentes gastas, tudo atolhado num amontoado de coisas que nunca usa, mas que guarda ansiosamente para a hipótese de um dia poder vir a precisar. Nunca ninguém o viu, embora alguns afirmem que ele sai às vezes sozinho, na calada da noite, para passear pela cidade, para comprar jornais e observar o que se passa. Os vidros da janela são escuros, daqueles que só deixam ver de dentro para fora. Há grades nas janelas e os vidros são à prova de bala. Embora, na verdade, a janela seja apenas uma pequena abertura por onde a bala, se for das grandes, nem conseguirá passar. Mas é por esse pequeno observatório que ele analisa tudo o que acontece lá fora, procurando explicações para tudo. Aliás, dizem que o pequeno vidro da sua janela é como uma lupa para ele poder ver e analisar tudo ao pormenor. Vamos saltar agora para o quarto número 7. A porta está fechada e, como de costume, o inquilino não está, saiu para uma festa, mas aproveitou para passar em mais 2 para as quais se autoconvidou pelo caminho. Vamos pela janela, está sempre aberta, pois ele vive pulando-a, sobretudo de fora para dentro.
O quarto mais parece um parque de diversões, cheio de brinquedos, de recordações agradáveis, de coisas bonitas, de enfeites e montes de jogos. Na parede há quadros de locais bonitos, dando a impressão que entramos numa agência de viagens, com muitos programas para locais paradisíacos ou convites para participar em festas e espetáculos onde a adrenalina é garantida. Tudo é belo e harmonioso neste quarto. Há muitas cartas em cima da mesa, cartas de grandes amigos. Com alguns deles conviveu apenas 5 minutos, dos mais variados cantos do mundo. Quando Roberto Carlos compôs a música Eu Quero Ter 1 Milhão de Amigos, há muito tempo que já era esse o lema do inquilino deste quarto. Há muitas agendas com moradas e telefones, cheias de poeira. Montes de passagens e de bilhetes, afixados na parede como troféus. Muitas garrafas de bebidas secas. Há uma agenda aberta em cima da mesa e na página de um dia que caiu daqui a 6 meses está escrito em letras garrafais: primeiro dia de férias. E já tem nessa página 12 compromissos anotados, 5 viagens para lugares diferentes, 5 festas, sendo 3 delas no mesmo horário, e 2 espetáculos, um deles bastante tarde. Mas o morador mesmo é difícil de encontrar. Ele não gosta muito de ficar no quarto, muito menos sentado. Há qualquer coisa que não o deixa sentir-se bem, um não sei o quê, que o sufoca e o faz saltar a janela e cair no mundo. Voltemos um pouco atrás para visitar o quarto número 6. Embora esteja no mesmo setor dos dois últimos, este quarto é bastante diferente. Os vidros são escuros e cheios de sombras. Parecem fantasmas a dançar nas janelas. Embora na realidade sejam apenas reflexos de fora. Importa dizer que o vidro da janela é reforçado e duplo, pois mais vale prevenir do que remediar. E além disso, ainda há um vidro de reserva guardado no armário. Quem sabe? Pode acontecer o pior. Aliás, um dos medos frequentes do habitante deste quarto é ficar imaginando um tanque de guerra invadindo o seu quarto. O morador deste quarto tem um olhar tímido e meigo, acolhedor e dócil, recebe bem as pessoas e há sempre muita gente neste quarto. Até porque o morador deste quarto é muito sociável e, no fundo, tem medo de estar sozinho. Na parede do quarto há muitas normas afixadas, regras, tarefas a cumprir, deveres que seguem minuciosamente. E só dorme depois de conferir 2 vezes as tarefas daquele dia. Aí, então, dorme com a consciência tranquila do dever cumprido. Há no quarto um aparelho sofisticado para prever o tempo. Mas, por uma avaria congénita, o dito sistema só prevê o tempo ruim. Ele nunca se preocupou em arranjar o aparelho, pois até acha que é sempre melhor preparar-se para o pior. Na parede há muitas lembranças tristes, de quedas, fracassos, como aquela fotografia de quando partiu o nariz quando aprendia a andar de bicicleta. Lembranças de muitas reprovações, multas, advertências que ele faz questão de exibir. Todos os códigos de lei e todos os telefones de emergência estão ao alcance da mão. Há muitos sistemas de alarme, câmaras ocultas, sensores de incêndio, cercas eletrificadas, etc, etc, etc. No geral, sentimos bem neste quarto, onde se é acolhido e se recebe compreensão e colaboração. Convém lembrar que, na verdade, a janela deste quarto está coberta com um grande espelho. O seu morador colocou este espelho quando ainda era criança, pois morria de medo de olhar para o mundo pela janela, uma vez que este lhe parecia perigoso e assustador. Acostumou-se com o espelho, e no espelho vê a paisagem que rodeia o setor do coração. Embora por detrás do espelho ele consiga sempre ver os fantasmas dançando, ainda que só ele os consiga ver. Vamos agora visitar o setor do vento. Mesmo sabendo que aqui se joga pesado, é melhor irmos desarmados, pois qualquer provocação pode despertar reações fatais. Comecemos pelo quarto do número 8. Há muito tempo que a dobradiça da porta está partida, mas com o empurrão dá para entrar. O morador não está, claro. Aliás, passa pouco tempo por aqui. Apenas vem dormir, o que geralmente acontece bem tarde, à noite, ou quando as coisas não correm bem, e o quarto vira a sua trincheira. O quarto é uma confusão, mas o seu morador entende-se perfeitamente no meio desta bagunça organizada, uma vez que a organização só precisa existir na sua cabeça. E, por isso, ele sabe perfeitamente que aquela anotação importante que ele rabiscou num guardanapo usado de papel está no meio daquele livro de capa amarela, o terceiro a contar de baixo para cima, naquela pilha de livros que segura a tampa do armário.
A janela é grande e está aberta. Aliás, por sua vontade ele nem teria quarto, pois adoraria viver por aí, no meio do mundo. Há na parede muitas fotografias de aventuras e desportos perigosos, e isso o faz lembrar-se de muitas situações difíceis que ele mesmo enfrentou e das quais se saiu bem. Tem troféus de lutas e brigas espalhadas pelo quarto, embora não lhes dê muita importância, pois há uma série de projetos que lhe ocupam a cabeça e ele vive sempre ligado ao futuro, sorvendo o presente sofregamente. Pregados na parede, há muitos pedaços de papel com ideias, rascunhos de projetos, mas ele não segue necessariamente nenhuma ordem na sua execução, pois a escolha depende sempre mais do seu estado de espírito e da sua vontade no momento. Aí sim, quando pega em algum projeto, só dorme depois de o ter pronto, embora às vezes vá dormir com a sensação de que poderia ter feito melhor, caso tivesse pensado mais antes de o fazer ou se o tivesse feito com mais calma. Há um toque de exagero no seu estilo de vida, pois aquilo que existe no quarto existe exageradamente. Aliás, dizem que tudo o que faz exagerada e apaixonadamente, desde dormir a trabalhar. Olhando pela janela do quarto, lá bem longe, podemos ver a pessoa que por aqui habita. Anda de um lado para o outro, correndo, agindo, começando coisas, mandando, impondo, dominando, gritando, agitada e apressada, atropelando muita gente pelo caminho, sem se preocupar com os estilhaços dos seus tiros certeiros ou com o sangue espirrado pelas vítimas que calca a seus pés. Passemos agora ao quarto do número 1, para não acordar o inquilino do quarto 9, que dorme ainda em pleno sol do meio-dia. É bom limpar os pés antes de entrar e vestir as luvas para não sujar nada. Rapidamente percebemos o porquê de todas estas preocupações ao olhar para o quarto. Está tudo perfeitamente arrumado, cada coisa no seu lugar, tudo num estilo bem organizado, rígido, catalogado e controlado. Precisamos movimentar-nos com muito cuidado neste quarto, pois qualquer distração pode desarrumar alguma coisa. Aliás, por isso mesmo, o seu morador é meio avesso a visitas. Crianças neste quarto nem pensar, pois seria impensável querer brincar aqui dentro. Tudo é super limpo. O próprio chão mais parece um espelho. A pessoa que aqui mora não usufrui deste ambiente, pois chega até a sentir-se escrava de tantas regras, normas, organização e controle. A preocupação em manter o seu ambiente sob controle está sempre organizada e comportada, acaba por fazer com que o morador viva ansioso, irritado e hipersensível. Mas podemos ficar tranquilos. Dificilmente ele terá qualquer manifestação de raiva para com as visitas. Aliás, ele trará sempre os estranhos para o seu quarto e tratá-los-á com a maior cordialidade e gentileza, cheio de simpatia e sorriso constante nos lábios. Raivas? Essas podem levar a explosões terríveis, mas só quando as visitas saírem e a empregada entrar para fazer uma rigorosa limpeza no quarto que as visitas desarrumaram. Há no quarto muitas placas de sentido proibido, sentido obrigatório, muitas listas de deveres e muitos códigos com leis que ele gostaria de impor a todos. Claro, isso se o mundo fosse como deveria ser. Há um painel grande com os 10 mandamentos do bom comportamento e todo o dia o inquilino deste quarto se ajoelha perante ele e promete cumpri-los perfeitamente. Embora à noite, na frente do mesmo quadro, se penitencie de joelhos no milho por não ter conseguido cumpri-los. Há muitos arquivos neste quarto. Eles guardam, sobretudo, listas enormes e antigas, encabeçadas por nomes de pessoas que um dia ousaram criticar este ilustre morador. Seguem-se aos nomes listas intermináveis de defeitos dos ditos cujos, que entretanto continuam sendo tratados com a mais natural e espontânea amabilidade. Mas um dia, num momento de raiva, toda essa lista será despejada sem dó nem piedade em cima da vítima. E o nosso inquilino respirará aliviado e encherá o peito dizendo: afinal, eu tinha ou não tinha razão?
Há muitos vidros de veneno nas prateleiras deste quarto, embora estejam bem disfarçados com papel de presente. Frequentemente, alguns destes vidros partem-se e o nosso morador acaba por sofrer de muitos males provocados por esses mesmos venenos que guarda. A sua mesa de trabalho está sempre cheia de coisas. É, na verdade, um homem de ação, de 1000 projetos, idealista e lutador. Persegue os seus ideais com determinação e dá a vida por eles. Há muitos empregados sob as ordens claras, exigentes e rigorosas do morador deste quarto. Eles correm estressados, pois o morador não os deixa em paz. Aliás, o seu orgulho é saber mandar. Ele ainda não percebeu porque é que os seus empregados permanecem pouco tempo sobre as suas ordens. Voltemos agora ao quarto do número 9, para concluir a nossa visita. Batemos na porta, 1, 2 e mais vezes. É preciso esperar, pois o nosso inquilino ainda dorme, e é difícil acordá-lo desse sono profundo que o acomete desde criança. Ouvimos um bocejo demorado. E muito tempo depois, os seus pés arrastam-se literalmente num passo paquidérmico, até finalmente a porta se abrir suavemente e, atrás dela, aparecer um rosto simpático e sorridente. Acolhe bem, e logo nos sentimos bem e respiramos paz na companhia desta pessoa. O quarto, praticamente, reduz-se a uma cama e uma rede, apenas para haver uma opção a mais, quando se torna cansativo repousar. Bom, há também um frigorífico enorme a abarrotar de comida e bebidas, e é quanto basta para fazer o nosso inquilino feliz. Poucas pessoas o conseguem tirar do seu cômodo conforto, de onde sai apenas quando o tiram, na realidade, pois dificilmente sai de lá por iniciativa própria. Só se sente tranquilidade neste quarto. Os quadros são suaves, a luz é baixa, e ele tapou uma parte da janela para cobrir uma parte da paisagem onde aconteciam muitas brigas. Vive tranquilo agora e em paz com o mundo, agora que deixou de ver as brigas do lado de fora. Não tem mesa de trabalho no quarto, coisa que considera completamente desnecessário, aliás. A sua vida é uma rotina meticulosamente seguida, e quando chega ao quarto, sempre cansado, é um alívio estender-se na cama. Não reclama da vida, e dele não se ouvem queixas nem palavras ásperas. Guarda apenas algumas mágoas de uns vizinhos briguentos que o incomodavam, embora ele nunca tenha enfrentado nenhuma briga com eles. Apenas costuma esquecer o dia do aniversário, de propósito. Vive feliz e satisfeito no seu quarto. E quando o forçam muito para sair, teimoso, coloca uma tranca de ferro que ninguém jamais conseguiu remover. Um dia, porém, ele já teve uma explosão de raiva. E foi terrível. Foi com um vizinho chato que passou um ano inteiro colocando todos os dias na sua porta uma bomba que explodia pontualmente às 2 horas da manhã. Fora esse pequeno incidente, coleciona no quarto recordações dos trabalhos que fez como voluntário em várias instituições. Tem na agenda aberta, ao lado da rede, um monte de anotações de projetos bonitos, a que poderíamos chamar uma coletânea de boas intenções, só que ainda não teve coragem de as colocar em prática. Um grande póster chama a atenção na parede maior do quarto e nele pode-se ler: quando tiver vontade de trabalhar, fique sentado e espero que ela passe. Tem-se dado bem com isso, embora debaixo do tapete se acumulem um monte de papéis, avisando tarefas esquecidas e compromissos atrasados, mas ele não se preocupa com isso. Aliás, saímos deste quarto com a vontade de ter esta vida calma, não fosse o comentário do porteiro dizendo que o inquilino anterior deste quarto tinha morrido ainda novo, aparentando ter saúde. Morreu de repente, embora só 8 dias depois os vizinhos tivessem dado conta disso. Apenas um lembrete. Alguns moram nestes quartos, mas vivem no mundo. Só que isso não vale, pois essas pessoas saíram pela janela e andam procurando fora o que precisam procurar dentro de casa. Nunca encontrarão. Sair do quarto só vale se for pela porta, embora, ao sair pela porta, se entre num labirinto.